Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Leiamos a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Vamos orar mais uma vez, clamar a imensa misericórdia de Deus. Senhor, nós estamos aqui gratos a Ti pelo privilégio de podermos estar aqui na Assembleia dos Santos, podendo oferecer um culto ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor reforme cada vez mais este culto, que cada vez mais todos os atos aqui sejam bíblicos, sejam para a Tua glória, para o Teu louvor. Por isso, em primeiro lugar, eu clamo ao Senhor, que o Senhor reforme o coração de cada um que está aqui, porque nós temos a plena consciência que não é questão de conhecimento, mas de temor ao Senhor. Nos dá temor para fazermos tão somente aquilo que agrada o Teu santo nome. Pedimos que a Tua palavra, ela seja o árbitro nos nossos corações, que ela nos conduza nesta noite, que o Senhor quebre nesta noite aqui todo coração orgulhoso, todo coração rebelde, todo coração que tem vivido na impiedade, ainda que com aparência de piedade, com aparência de cristianismo. Que todos aqueles que estão aqui, Senhor, se porventura temem a Ti, que possam sair com o coração transformado, a começar por mim. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor quebre todo o legalismo do nosso coração, toda a imaturidade do nosso coração, e que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aprendido através do livro de Jonas que todos nós somos testemunhas do Senhor, todos nós fomos chamados por Deus para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação. Nós temos aprendido, eu creio que isso, espero que fique ainda mais claro no decorrer da carta, da exposição de Jonas, não existe uma classe específica na igreja responsável por este trabalho. Todos nós, com as nossas características, todos nós somos chamados para pregar o evangelho. A igreja dos nossos dias, ela tem o costume de terceirizar as coisas. O especialista em aconselhamento bíblico, o especialista em evangelismo de outras tribos, é o especialista para isso, é o especialista para aquilo. E é claro que nós podemos estudar e nos capacitar. É claro que nós podemos nos tornar, de certa forma, especialistas, mas entendendo que a palavra de Deus, ela não trata dessa forma. A palavra de Deus diz que todos nós somos missionários. A palavra de Deus diz que todos nós somos conselheiros. A palavra de Deus diz que todos nós devemos chorar com os que choram. Todos nós devemos abraçar a obra de misericórdia. Todos nós. Vimos em Tiago, por exemplo, embora seja uma tarefa prioritária dos diáconos, a questão da visita dos órfãos e das viúvas, nós vimos que é um trabalho de todo crente. A palavra de Deus trata dessa forma, não existem especialistas. Fulano está com algum problema, eu vou jogar para Cicrano, porque ele é a pessoa, ela é a pessoa. Não existe isso. Todos nós devemos ser cheios
da palavra e instruirmos uns aos outros. A palavra de Deus, quando trata a respeito da obra missionária, a palavra de Deus, ela diz que todos nós somos chamados para isso. E não existe essa desculpa de, mas pastor, deve ter um treinamento na igreja, eu não evangelizo porque eu não sou treinado. Não existe melhor treinamento do que temor a Deus. Não existe melhor treinamento do que lermos a palavra devocionalmente e nos entregarmos à oração. Os homens que abalaram o mundo e, obviamente, usados por Deus, eram homens de oração e homens que amavam a palavra. Você não evangeliza porque você não teme a Deus. Não é porque você não é treinado. Essa desculpa, isso aí é uma desculpa pecaminosa. Né? Ainda que algumas pessoas queiram levantar isso com um ar de piedade, isso é diabólico porque isso não combina com as Escrituras. Podemos implementar um treinamento aqui? Podemos. Mas não existe melhor treinamento do que os joelhos no chão e temor a Deus. Por quê? Porque a obra não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. Quem convence é Deus. E o que somos? Instrumentos. O nosso grande desafio é reconhecermos isso, que somos instrumentos e que podemos nos colocar diante do Senhor e assim sermos utilizados por Ele. Nós somos testemunhas. Testemunhas de fatos. Essa palavra testemunho tem sido muito desgastada também em nossos dias. Vamos para a igreja tal porque lá vai ter o testemunho do João. Já ouviu isso? João é um nome fictício, tá? Eu sei que tem João aqui, mas vai ter o testemunho do Raimundo, pronto. E aí o Raimundo vai dizer lá que ele levou 17 tiros na cabeça e sobreviveu e está aqui, e a gente gosta disso. E achamos que testemunho evangelístico é isso. Testemunho é simplesmente replicar fatos que nós presenciamos. Por que não somos testemunhas? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, ou seja, não conhecemos os fatos. Vamos testemunhar o quê? Vamos testemunhar que fatos, se nós não conhecemos? Então, irmãos, é bastante importante que você e eu saiamos daqui nesta noite entendendo isso. Todos nós somos missionários. Todos nós. Eu posso não ser aquele que sobe dentro de um ônibus para pregar, mas essa disposição ela tem que existir no meu coração, porque Deus é quem usa quem quer e quando quer. Então eu não tenho que ficar nessa de, não, mas não é o meu ministério, isso é balela. Você foi chamado para ser testemunha. Se for para pregar num trem, que seja. Se for para pregar numa praça, que seja. Se for para pregar na sala de casa, que seja. O que deve haver no nosso coração é simplesmente a disposição de anunciar arrependimento. E é isso que Jesus ele nos diz lá em Lucas, capítulo 24, do verso 45 ao verso 49, e o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós tomamos esta obra em nossas mãos, quando nós, na verdade, assumimos este trabalho de proclamar o evangelho da salvação, é como se Cristo o exortasse por nosso intermédio. É como se Cristo chamasse ou condenasse por nós. Porque é exatamente isso que Jesus diz, que em seu nome se pregasse arrependimento. Nós temos aprendido que, por exemplo, a questão da oração, quando nós oramos em nome de Jesus, é como se Cristo estivesse pedindo no nosso lugar. Quando nós anunciamos o evangelho, é como se Cristo estivesse ali conclamando, ou chamando seus eleitos para si, ou condenando os ímpios. Daí, irmãos, nós entendemos a grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, o grande privilégio que nós temos. E algumas perguntas nesse momento inicial vêm a nós. Há quanto tempo você não evangeliza alguém? Você crê que você foi chamado para isso? Na verdade,
Você entendeu o Evangelho? Você entendeu o discipulado? Porque todos nós somos chamados para isso. Será que você acha que o seu chamado é qualquer outra coisa menos isso? Eu quero dizer para você que se você pensa dessa forma, você está pensando de uma maneira muito equivocada. E nós estamos, se pensamos assim, se caminhamos assim, estamos em desobediência à palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos, e aquele momento, apesar dele estar olhando para os seus discípulos, especificamente aqueles que caminharam com ele, obviamente sem contar com Judas, é como se Cristo estivesse de fato olhando para todos nós e dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse trabalho é um trabalho nosso. Esse trabalho não é de algumas pessoas, mas é de todos aqueles que temem a Deus. O evangelismo é a característica de todo crente, de toda idade, em qualquer época. Não podemos negligenciar este chamado do Senhor. Se alguém falar algo contrário a isso, é o que as Escrituras estão dizendo, ore com essa pessoa e oriente biblicamente esse irmão, porque ele está errado. Porque todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho da salvação. Entrando no texto que nós lemos, nós temos acompanhado até aqui a caminhada do Senhor com Jonas, com um profeta altamente rebelde, que simplesmente resolveu negligenciar o seu chamado ou aquilo que Deus o havia comissionado a fazer. Aqui nós estamos no segundo chamado de Jonas. A palavra de Deus nos diz no verso 1 do capítulo 3 que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus continua, apesar da rebeldia de Jonas, apesar das dificuldades que Jonas trouxe, apesar da rebeldia do povo ninivita, Deus continua com a mesma proposta. Jonas, se levante e vá pregar a Nínive. E adiante disso, diante dessa introdução rápida, que eu convido você a pensar biblicamente sobre aquilo que a Escritura diz em relação ao que você precisa saber sobre o evangelismo bíblico. O que você precisa saber sobre o evangelismo bíblico? Em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto, ele tem tudo a ver com o primeiro ponto da primeira pregação. Por quê? Porque a estrutura do texto é a mesma. Primeira coisa que você precisa saber sobre o evangelismo bíblico é que Deus toma a iniciativa na salvação do pecador. Eu não poderia trazer algo diferente, porque a estrutura do texto é a mesma. Olhe, por favor, mais uma vez, o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3. A palavra de Deus diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Agora olhe o capítulo 1, por favor. Veja o verso 1 e o verso 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra clamar e a palavra proclamar, elas trazem basicamente a mesma ideia. Não há diferença nesse ponto. De repente, alguém que é aficionado por uma questão de ver exegese em todo canto, não, mas há diferença. Não, não há diferença. No original é a mesma coisa, não temos qualquer diferença aqui. O Senhor, ele, mais uma vez, ele chama o seu profeta, mostrando que Deus, ele toma a iniciativa de salvar o pecador. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber, o que traz para nós a seguinte questão: Deus não precisa de mim, de você. Deus não precisa de nós. Deus não precisa. E nós vivemos a cultura do crente acrílico. Você não pode falar nada, você não pode tocar que ele se quebra. É o crente casca com ovo. Eu não estou querendo aqui trazer coisas engraçadas, mas é até num sentimento de ira diante do Senhor. Irmãos, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não tem que reconhecer o que você faz, para que você se sinta animado para continuar na obra. Ele toma a iniciativa e Ele providencia os meios. Eu quero lembrar mais uma vez que Deus vai atrás de Jonas porque Jonas precisa dele, e não porque Deus precisa de Jonas. Deus toma a iniciativa na salvação do pecador. Eu fico pensando,
Será que em toda essa circunstância, na qual Deus mandou o vento, na qual Deus usou os marinheiros, ele deparou um grande peixe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e os ninivitas, você já parou para pensar como eles estavam? Eu creio que eles estavam fazendo as mesmas atrocidades, nem aí para Deus, não estavam nem um pouco preocupados com o Senhor. Mas a questão que nós aprendemos aqui é que a única questão condicional para a salvação do homem é a vontade de Deus. Deus quis salvar os ninivitas e não importava o que eles estavam fazendo. Deus ia revelar a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre aquele povo. E Jonas é chamado então para participar deste grande evento, onde ele é chamado para ver a glória de Deus sendo manifestada na salvação de um povo cruel. Era um privilégio para Jonas, é um privilégio para mim e para você. Deus não precisa de nós. Você não pode em nenhum momento se sentir especial. Nossa, mas olha, eu conversei com fulano, ele ficou tão emocionado, ele veio para a igreja, olha, ele está aqui, ele é fruto do meu trabalho. É um privilégio para nós podermos participar da salvação dos eleitos de Deus. Mas saiba, se você hoje tomar a atitude de dizer, não, eu vou sair da igreja, eu não vou abraçar esta obra do Senhor Deus de salvação, eu só quero dizer que quem só perde é você, e você pode ir embora, porque Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, não precisa. Quem somos? Instrumentos, meios, simplesmente que Deus usa. Você vai embora, vem outra pessoa. É assim que funciona. Você rejeita, Deus chama outro. Deus faz assim. Deus não precisa de você para salvar os eleitos, porque a iniciativa é dele e ele estabelece os meios. Deus toma a iniciativa na salvação de um povo cruel, que não tomava conhecimento do poder de Deus, que não estava nem aí para Deus. E quando eu penso sobre isso, eu lembro daquilo que nós vemos lá em Lucas capítulo 5, quando Deus ele salva Mateus. O nome lá está Levi, é o mesmo Mateus. Ele estava na coletoria de impostos, ou seja, ele estava extorquindo as pessoas, ele estava roubando as pessoas, mas apesar disso, Deus vai ao encontro dele, Cristo vai ao encontro dele. Imagine alguém que está num ponto de prostituição, e que não está nem aí para Deus, e que está ali intentando planos terríveis. Deus vai ao encontro dessa pessoa, e salva essa pessoa. Mas nós tendemos primeiro ao quê? A falar para a pessoa o quê? Muda o teu comportamento, vem para a igreja e muda o teu coração, quando na verdade Deus muda o coração e consequentemente Ele muda o comportamento das pessoas. Não importa em que grau o pecador esteja, em que comprometimento ele esteja com o pecado, com a imoralidade, Deus tem poder para salvar o pior dos pecadores, porque a iniciativa é dele. Quando nós olhamos Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo está falando a mesma coisa. Ele vai dizer que Deus vos deu vida, estando vós o quê? Parcialmente convencidos da verdade? Não, eles estavam mortos. Eles estavam mortos em seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas esse texto, o verso 4, ele acalenta o nosso coração, porque ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não importa onde o pecador esteja, não importa em que grau ele esteja comprometido com o pecado, quando Deus age, sempre haverá uma conjunção adversativa. O homem pode estar terrível, comprometido profundamente com seus pecados, porém, Deus usou de misericórdia. O homem pode estar perdido na lascívia, na prostituição, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus faz isso. E por quê? Você deixou de crer que Deus pode salvar aquele familiar seu que está profundamente comprometido com o pecado?
Creia, Deus pode salvar o pior dos pecadores. Deus pode salvar o ateu. Deus pode salvar quem Ele quiser. Só basta simplesmente Deus ter decretado isso na eternidade. A despeito da realidade cruel dos ninivitas, Deus misericordiosamente toma essa iniciativa. Deus simplesmente vai lá e salva. E Ele fez isso de maneira mais especial, enviando o seu Filho para nos salvar. O que você diria, por exemplo, a pessoa que tem um emprego bem-sucedido, que é bem-sucedido no seu trabalho, que tem uma família linda, que tem uma casa maravilhosa, que tem uma vida estável, e essa pessoa simplesmente olha para você e diz: a partir do ano que vem, eu vou pregar lá em meio aqueles assassinos do Estado Islâmico. Eu tenho certeza que muitos de nós olharíamos para essa pessoa e diríamos: mas você é maluco, você está tão bem, as coisas estão indo tão certo na sua vida. Eu não quero ser demagogo, mas eu não posso deixar de dizer para a igreja, e isso independente do comprometimento que qualquer um aqui pode ter, Deus Ele nos move, Deus nos move, e Deus pode levar você para lá se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Ele pode mover céus e terra na sua vida, para você entender que você tem que ir para lá, e eu também. Deus deixou de chamar as pessoas? Deus deixou de comissionar as pessoas? Imagine seu filho dizendo para você: papai, imagine meu filho chegando para mim dizendo: pai, o meu sonho é ir para o Oriente Médio e pregar a palavra de Deus. É claro, irmãos, é claro que nós podemos pregar em Jerusalém, mas não é só em Jerusalém, é até os confins da terra. E a questão é, eu não tenho que ir para lá para ser especial, a questão é, eu tenho que ter disposição no meu coração, é só isso que eu estou falando. Eu posso pregar em Jerusalém, eu posso pregar em Vila Varela, mas eu posso pregar também na África, eu posso pregar também em meio às tribos, variadas que tem por aí pelo mundo. Eu tenho que estar disposto, porque Deus continua chamando, Deus continua enviando, e nós não podemos perder isso de vista. O Deus que toma a iniciativa é o Deus que nos comissiona, é o Deus que resolveu, pela sua graça, nos fazer participantes desta obra de salvação. Cristo veio, Ele veio até nós, Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, Ele abriu mão do melhor lugar que Ele poderia estar, para quê? Para morrer por pecadores como nós. E Ele diz lá em João 15 que nós não somos maiores do que Ele, nós não somos melhores do que Ele. Perceba, nós temos uma visão muito romântica do evangelismo. Só algumas pessoas. Eu não vou aqui apelar, porque eu acho muito pobre dizer isso. É aquela velha história, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Não. A principal missão da igreja é glorificar a Deus. E dentre as obras de glória a Deus, de adoração ao Senhor, está o evangelismo. O evangelismo não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é glorificar a Deus e deleitar-se nele. E eu posso fazer isso não só cantando, mas indo e pregando o evangelho. Será que isso incomoda você? Você tem algo, não falo para a sua glória, mas existe algo no seu histórico enquanto crente? Pessoas que foram redimidas pela pregação do evangelho através de você. Deus, Ele salva quem Ele quer. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o evangelismo bíblico é que Deus toma iniciativa. A segunda coisa que nós aprendemos sobre o evangelismo bíblico é que Deus nos usa por sua graça. O verso 1, nós temos aí, mais uma vez, que a palavra do Senhor, ela veio segunda vez a Jonas. Pela segunda vez, Deus insiste em comissionar Jonas. Mais uma vez, vamos nos lembrar, Jonas foi rebelde à voz do Senhor. Jonas, ele demonstra claramente que ele não estava preocupado com Deus, ele não estava temendo ao Senhor. Deus o chama, ele resolve fugir, e Deus de repente poderia fazer como muitos de nós fazemos, quando temos um pavio extremamente curto e dizemos: não, tá bom, quer ir embora, vai, tudo bem. Isso não contradiz o que eu falei anteriormente,
Porque existem aqueles que querem ir, você vai, você conversa, mas aí chega um momento em que você percebe que ir e conversar é alimentar a imaturidade no coração do irmão. É como se o irmão ele entendesse, como eu sou especial, você não é especial coisa nenhuma. Quem usa é Deus, e é graça do Senhor. Deus insiste com Jonas. Deus, pela segunda vez, fala com Jonas. Jonas, vai e prega a minha palavra. Jonas deixou de ser punido pelo seu pecado de rebeldia? Não. Quando você para pensar sobre o período que Jonas passa no ventre do peixe, e a analogia que o Senhor Jesus faz em relação ao período que Jesus passa ali também no ventre da terra, ou seja, na sepultura, nós sabemos que a morte significa o quê? Punição pelo pecado. Punição pelo pecado. Eu não estou dizendo que Jonas, ele morreu literalmente, ainda que isso não seja algo difícil de se admitir. Mas assim como Cristo sofreu a punição no nosso lugar, Jonas também sofreu. Mas Jonas foi ressuscitado ali, ou seja, foi trazido à terra para quê? Para que ele então servisse a Deus. Jonas não deixou de ser punido pelo seu pecado. Jonas foi punido, mas a graça de Deus possibilitou que Jonas o servisse ainda, apesar do que ele fez. Apesar de tudo. Imagine, por exemplo, um tesoureiro que simplesmente resolve roubar a sua empresa. Muitos de repente diriam, nunca mais. Porque é exatamente o que acontece aqui. Um profeta que profana o nome do Senhor. Quando você olha os marinheiros lá, olha, clama ao teu Deus, o marinheiro coloca o Deus de Jonas na mesma categoria dos outros deuses. Deus simplesmente diria para esse tesoureiro, vamos caminhar novamente? Não é isso que Deus faz com Jonas? Vamos mais uma vez? Vamos trabalhar? Vamos caminhar? Sabe o que é isso? Evangelho. E nós parece que perdemos essa perspectiva. Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês. Lembre-se de Pedro. O que foi que Pedro fez? Pedro negou a Cristo. Não foi isso que Pedro fez? E o que foi que Cristo fez? Fica aí, Pedro. Fica aí. Porque depois de tudo que eu fiz, depois dos milagres que eu fiz, depois das palavras que você ouviu da minha boca, depois das coisas que você viu, das promessas que eu anunciei, você ainda me rejeita diante dos homens. Fica aí, Pedro. Você não merece. De fato, ele não merecia. Mas esse texto, irmãos, ele acalenta o meu coração. Porque muitas vezes eu sou como Jonas. Eu fujo de fazer a vontade de Deus. O propósito nosso, muitas vezes, é ir para Tarsis. É ir para um local mais tranquilo, um local mais agradável. Mas olha o que Deus, através dos anjos, diz para consolar o coração de Pedro. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Depois daquele evento, depois de Pedro ter negado a Cristo, Cristo ressurgiu dos mortos. Um dos eventos mais importantes do cristianismo. Mas Deus se preocupou com o miserável que o rejeitou. Em Marcos 16, versículo 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu acho fantástico esse destaque. Porque Pedro, ele era um dos discípulos. E Deus simplesmente poderia dizer, não, vai e diz aos discípulos. Não, diz a Pedro e aos discípulos que ele vai adiante de vós. Porque de repente Pedro, naquele momento, acabou, eu neguei. Mas sabe, o que Deus faz conosco? Ele nos usa por sua graça. E por que é que você vai ver Pedro, por exemplo, em Atos, pregando e tantas mil pessoas sendo convertidas ao Evangelho? Deus nos usa, irmãos, por graça. Sabe por que você faz o que você faz? Porque Deus persevera com você. E é tão bonito a gente admitir isso diante das pessoas. Mas sabe por que muitos de nós temos dificuldades com isso? Porque muitas vezes, quando as pessoas questionam as nossas habilidades, quando muitas vezes as pessoas questionam a nossa maturidade na fé e nos sentimos retraídos, chateados, sabe o que é? Estamos dizendo de outra forma, eu sou capaz, eu mereço, eu posso.
Mas aí você chega e pergunta, mas peraí, você acha que você é capaz de servir a Deus? Não, não. É a graça e a misericórdia de Deus, até que alguém aponte as suas dificuldades. Até que alguém chegue e diga, eu posso discipular você? Mas peraí, por que a pessoa quer me discipular? Eu sou maduro. Você não é nada. Você não é nada. Nós não somos nada. Nós somos como palha. Hoje nós estamos aqui muito bem, amanhã estamos prostrados na cama. Nós não somos nada. A nossa fé é um castelo de cartas. Tire uma carta e tudo cai. Sabe por que a nossa fé permanece? Sabe por que a nossa fé pode caminhar? Porque Deus nos sustenta. Porque a graça de Deus possibilita isso. Porque Deus vem pela segunda vez e usa a mim e a você. Veio então pela segunda vez a palavra do Senhor ao Eliomar. Veio então a palavra do Senhor pela segunda vez ao Edmar. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. Deus usa as nossas vidas pela sua graça. Lembre-se de Pedro, lembre-se de Abraão. Quem foi Abraão? Um mentiroso. E o que foi que Deus fez? Revogou a sua promessa? Deus continuou firme na sua promessa. O que dizemos de João Marcos, que abandonou a caravana missionária, e quando ele volta, Paulo diz, não, você não vai mais conosco. E a Bíblia diz que houve uma desavença tão grande, que Paulo e Barnabé eles se separam. Pelo que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, solicita mais uma vez, na verdade solicita a vinda de João Marcos. Saiba disso, nós só somos usados pela graça de Deus. E voltando àquela perspectiva que falamos no início, são os especialistas. E irmãos, não entendam isso, porque não é isso que eu estou dizendo, que nós não podemos nos capacitar. Podemos e devemos. Mas apesar da capacitação, saiba, é a graça de Deus que usa a sua vida. É a graça de Deus. Mas nós temos enfatizado de maneira tão grande essa questão da especialização, que já percebeu que nós temos focado na capacidade dos homens em detrimento da graça capacitadora de Deus? Quem disse que Deus não pode usar simplesmente alguém que não tem todas as ferramentas que nós temos? Deus pode usar. Deus pode usar e tem usado. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus. É a graça de Deus quem possibilita isso. Nós devemos simplesmente entender que se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos usados. Para que a Igreja Presbiteriana de Poá continue firme, eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração. Deus não precisa desse conselho. Deus não precisa desse pastor que vos fala. Deus não precisa da junta diaconal. Deus não precisa de ninguém. Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, para a glória dEle. Se amanhã eu simplesmente olhar para vocês e dizer, não vou servi-los mais, você pode ter certeza, Deus levantará outro, porque Cristo é quem sustenta a sua igreja. E nós devemos tranquilizar o nosso coração com isso. É graça de Deus. E aí eu lembrando aqui, finalizarmos essa parte, lembrando o vôlei de praia masculino ganhou o ouro. Eu achei bem interessante uma das entrevistas daqueles rapazes, e um deles disse algo que chamou minha atenção. Ele disse o seguinte, ele mandou um recado para o seu pai, e ele falou assim, pai, obrigado, porque pelo menos por 3 vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor insistiu, e agora eu estou aqui. E eu fiquei tentando trazer aquilo, e estava meditando em Jonas, e é exatamente isso. Nós não temos a dimensão de para onde Deus pode nos levar e o que Deus pode fazer conosco. Aquele jovem, naquele momento, ele estava, de certa forma, no topo do mundo, no sentido de que era o ouro do maior evento esportivo do mundo. Ele estava ali sendo visto por todos. Nós não temos a dimensão do que Deus pode fazer conosco. E sabe por que nós somos usados por Deus? Porque Deus insiste. Porque o nosso intuito é sermos como Jonas, é desistir. Mas Deus insiste conosco. Deus persevera conosco. E como é que Ele faz isso? Nos guardando. É isso que Ele faz. Lembre-se de Jesus. Jesus, Ele disse, eu vou para junto do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para caminhar com vocês. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre o evangelismo é que Deus, Ele nos usa por sua graça.
além do fato de que Deus ele toma a iniciativa na salvação do pecador. Mas nós aprendemos também que Deus ele estabelece, no evangelismo, Deus estabelece o conteúdo da mensagem. Olha o verso 2. A palavra de Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que? A mensagem que eu te digo. Essas palavras, irmãos, a mensagem que eu te digo, elas destacam a origem divina da proclamação de Jonas. A mensagem que ele comunica não é sua, mas é de Deus. Nós somos como que carteiros. O carteiro, no seu trabalho, ele não tem que levar uma correspondência da sua própria cabeça. Ele tem que simplesmente levar a correspondência que lhe foi entregue. Ele vai chegar lá e vai colocar a simples correspondência que estava na sua bolsa. A mensagem que nós proclamamos não é nossa. A mensagem que nós proclamamos é a mensagem de Deus. É a mensagem que me deu provinda lá dos altos céus, não é isso que nós cantamos? Deus nos dá a mensagem, Deus nos dá a sua palavra, e Deus leva isso a sério. Eu não estou falando aqui de retórica, eu não estou falando aqui de oratória, de falar bonito diante das pessoas. Eu estou falando aqui de, mesmo gago, mesmo falando errado, ser fiel. Simplesmente temor no coração diante daquilo que Deus tem a dizer. Tem muito crente aí que está evangelizando as pessoas, supostamente evangelizando as pessoas, e dizendo: vai lá para a igreja, vai lá, pode usar saia desse jeito aí, pode fazer isso, pode fazer aquilo, lá na igreja pode tudo, na nossa igreja é tudo liberado. Mensagem do capeta essa mensagem. Prega a palavra, prega, fala com fidelidade. E para que eu fale com fidelidade, eu preciso conhecer. Deus leva a sério isso? Muito a sério. Muito, muito. Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17. Olha o que Deus está falando em relação aos falsos profetas. A palavra de Deus diz, Jeremias 23, capítulo 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Eu acho esse texto, irmãos, confrontador para nós. Sabe por quê? Porque os ímpios convivem conosco na maior paz. E eu não consigo entender isso. Pessoas que andam na nossa igreja, pessoas que não são crentes, mas se sentem em paz nas nossas casas. Por quê? Porque nós não anunciamos o evangelho para essas pessoas. Achamos que o crente legalzão vai salvar, vai convencer. Quando na verdade, essas pessoas estão desprezando o seu Deus. Essas pessoas estão tripudiando do evangelho do Senhor. Eu não recebo na minha casa pessoas que são declaradamente ímpias. Não recebo. Não recebo. E que zombam do evangelho, não recebo. E pode achar ruim. Porque, irmãos, nós temos um Deus que nós amamos. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Existem pessoas da minha casa que não conhecem a Deus. E eu não vou ser estúpido com essas pessoas. Mas elas precisam saber que mais do que a eles, eu amo a Deus. E que o nosso relacionamento é limitado. Nós devemos, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa. Não importa se você cresceu com quem quer que seja. Não importa se você tem um histórico com essa pessoa. Se a pessoa tripudia do evangelho, ela não pode ser bem-vinda na sua casa. Estou falando de pessoas que tripudiam do evangelho. Estou falando de pessoas que vivem no nosso meio para profanar o nome do Senhor, para gerar confusão e contendas entre irmãos. Deus leva a sério. Que mensagem você está passando? Que evangelho você está transmitindo? Com a vida que você está levando? Será que as pessoas se sentem tão em paz na sua presença? E sabe por que muitas vezes esses ímpios se sentem em paz conosco? Porque nós somos crentes fracos. Porque eles não veem em nossos corações temor do Senhor. Temor.
temor do Senhor. Eu posso passar 4 dias na minha terra, mas domingo, a minha mãe sabe que eu não vou dar aquela atenção a ela, ainda que eu passe 3 anos sem vê-la, porque domingo é o dia do Senhor. Eu preciso ir cultuar a Deus na igreja. Eu posso me esforçar para voltar de onde eu estiver, para almoçar e passar a tarde inteira com ela, mas à noite eu vou para a igreja. Sabe por quê? Nós encontramos dificuldades porque nós amamos a nossa glória, amamos as pessoas mais do que a Deus. E por isso, o nome do Senhor está sendo profanado. E às vezes a gente está olhando para o Valdomiro, para o Edir Macedo, está olhando para esses caras, quando na verdade estamos agindo como falsos profetas, porque estamos comunicando uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 31. A palavra de Deus diz: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. E muitas vezes a gente faz isso, né? Porque a gente quer ser legalzão. Ah, mas ele disse. Não tenha medo de dizer para o ímpio, se você continuar nessa, você vai para o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno. Porque a Bíblia também diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas eu não posso deixar de dizer para você que se você continuar aqui para profanar o nome do Senhor, você não é mais bem-vindo nessa casa. Você não é mais bem-vindo aqui. E muitas pessoas que vivem no adultério, pessoas que vivem em pecados, pessoas que até já foram disciplinadas pela igreja e que não foram restauradas, convivem tranquilamente conosco, porque nós queremos ser mais legais que Deus. E Deus irá cobrar de nós, irmãos. A mensagem que nós devemos proclamar a esse mundo caído, e até aqueles caídos que estão dentro da igreja visível, é uma mensagem de arrependimento. Essa era a mensagem que Deus deu para Jonas, uma mensagem de arrependimento. Seja fiel àquilo que Deus tem a dizer. Conheça as Escrituras. Não há desculpa piedosa, não existe isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Não há. Leia a palavra de Deus. Esse é o melhor treinamento que nós podemos ter. Você não evangeliza porque não teme a Deus, porque não ama a Deus. A Bíblia, irmãos, é tudo o que nós precisamos para saber o que Deus quer anunciar a este mundo. Você quer saber o que Deus quer anunciar a este mundo? Leia a Bíblia. E você vai ser fiel. E eu vi na história, e eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, que homens que foram fiéis a Deus, muitas vezes chegaram a pagar com a sua própria vida. Muitas vezes foram ridicularizados. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. E quem somos nós para sermos maiores do que Deus? Quem somos nós? Eu espero que nós possamos entender isso à luz das Escrituras. Ímpios, declaradamente ímpios, pessoas que profanam o Evangelho. Não estou falando de todos. Não estou falando daqueles que não conhecem a Deus, nós sabemos. Mas os piores são aqueles que estão no nosso meio e que profanam o nome do Senhor e acham que tudo está bem. Você não é bem-vindo na minha casa. E eu espero que não seja bem-vindo na casa dos verdadeiros crentes do Senhor. A quarta coisa que nós precisamos saber a respeito do Evangelho, do evangelismo bíblico, é que devemos obedecer a Deus. Nós não temos outra opção. Nós devemos obedecer a Deus. É exatamente o que nós vemos no verso 3. Olha o verso 3 e verso 4. A palavra de Deus diz que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo o quê? A palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nós temos um interlúdio aqui entre o verso 2 e o verso 3. Nós não sabemos exatamente onde Jonas foi vomitado pelo grande peixe. Nós sabemos que Jonas recebe a profecia em Gat-Hefer, que ficava a cerca de 800 quilômetros de Nínive. Sabemos que ele resolve descer a Jope, e ele então pega um barco rumo a Tarsis. Alguns estudiosos vão supor que Jonas, ele então estava a cerca de 1.200 quilômetros de Nínive. E ele então tem que fazer esse trajeto a pé. Vamos lembrar.
uma coisa muito básica, não tinha ônibus, não tinha avião naquela época. Ele então ia caminhando. E se formos trazer uma perspectiva, talvez Jonas teve aí um trabalho de 20 ou 30 dias para chegar lá. E Jonas, ele então recebe a palavra do Senhor e ele vai. E de repente a gente se pergunta, mas Jonas não queria servir a Deus. Esses dias eu compartilhei uma foto no Face, bem interessante, que fala, cadê o livre-arbítrio de Jonas? Ele não quis servir a Deus. E Deus simplesmente... porque Deus é tão educado, irmãos. E não que Deus seja mal educado, mas Deus é soberano. E Deus, ele não quer nem saber se você sofre com as coisas, se você vai, ficar melindrado. Deus não quer saber. E isso que agrada o meu coração. Porque Deus não considera os milindres do meu coração. Deus me trata. Deus manda enfermidade. Deus manda o que Ele quiser para tratar o nosso coração. E é nesses momentos que a gente vê como nós dependemos de Deus, como Deus é poderoso nas nossas vidas. Deus faz isso com Jonas. E Jonas agora está um pouco mais longe. Mas Deus podia, eu vou te cuspir mais perto ainda de Nínive, que é para você dar uma animada. Sabe por quê, pastor? A gente tem que dar um up no irmão, a gente tem que dar um incentivo. Incentivo nada, vai ser cuspido onde eu quero e vai, do mesmo jeito. Eu estou chorando, engole o choro. Vai me servir, porque é isso que eu quero. E Jonas faz isso. Ele então vai a Nínive. E a palavra de Deus diz que a cidade era uma cidade grande. Quando nós temos a expressão cidade muito importante diante de Deus, essa expressão não é nada mais, nada menos do que uma grande cidade. Não existe uma questão teológica ou diferente disso. Era uma grande cidade diante de Deus, daí essa expressão que era uma cidade muito importante diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz também no capítulo 4 que era uma cidade que possuía, em que há mais de 120 mil pessoas. Nós não vamos aqui questionar, eram crianças ou sei lá o quê. Nós temos aqui o relato que Nínive possuía de 120 para mais pessoas. É isso que nós temos. E que era uma cidade relativamente grande, que demoraria cerca de 3 dias para percorrer. E Jonas, então, ele resolve ali, a ideia aqui é que Jonas ele vai correndo. E ele vai, então, anunciando a palavra de Deus. A Bíblia não diz que Jonas vai em todos os lugares. A Bíblia não diz que ele fala a todas as pessoas. A Bíblia diz que ele vai pregando. E a mensagem de Jonas, o que é interessante, é que a mensagem de Jonas, ela não é uma mensagem rebuscada. Ela não é uma mensagem homileticamente atraente. A Bíblia diz que ele simplesmente, ao correr, ele vai dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Agora imagine só, as coisas no cristianismo muitas vezes não são fáceis. Aí vale lembrar disso também. Porque de repente nós olhamos para Jonas e simplesmente o chamamos de miserável. Mas como assim? Jonas, ele viu a graça de Deus. Irmãos, eu não estou querendo justificar Jonas, mas a situação de Jonas não era fácil. E por muito menos, nós cometemos atitudes piores do que a de Jonas. Jonas é enviado a uma população altamente cruel. Imagine Jonas entrando em Nínive, na verdade, antes de entrar em Nínive, e naquela estrada, ali, muito provavelmente, Jonas ele se deparou com pessoas penduradas em postes. Jonas se deparou com crânios humanos. Jonas se deparou com pedaços de pessoas. Imagina Jonas indo a essa cidade. É fácil para nós, né? Chegarmos aqui e dizermos, Jonas não prestava. Sim, Jonas ele comete uma atitude rebelde. Mas nem sempre, irmãos, nós aprendemos aqui que nem sempre é confortável servirmos a Deus. Nem sempre. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado em transformar o nosso coração segundo a imagem do seu Filho. E para isso, Ele vai fazer você passar por crânios, pessoas penduradas em postes. Ele vai mandar você para lugares não tão confortáveis assim. Mas a glória dele tem simplesmente a primazia.
Deus envia Jonas, e Jonas agora entende. A atitude de Jonas é outra. Ele se dispõe, e ele não se dispõe agora para fugir, ele se dispõe agora para obedecer a Deus. Ele tem uma mensagem, ele tem que entregar algo, e ele faz isso. E a Bíblia diz que Deus usa a pregação de Jonas para salvar aqueles ninivitas. O que mostra para mim e para você mais uma vez que o que importa não é sermos homileticamente profundos e atraentes, mas é sermos fiéis. Jonas fielmente anuncia a palavra de Deus. A motivação de Jonas pode ser outra. A Bíblia não diz que Jonas então concorda com Deus de que os ninivitas devem ser salvos. A Bíblia não fala isso. No capítulo 4 a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele resolve ser obediente. E é isso que Deus usa, a obediência de Jonas, para salvar aquelas pessoas. E para isso, irmãos, nós precisamos, sabe de quê? Coragem. Algo que parece que está em extinção no nosso contexto. Para pregar o evangelho você precisa ser homem. Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é doido. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas fulano é chato. Pode ser que você seja excluído de um almoço, pode ser que você seja excluído de um grupo. Você precisa ter coragem. Jonas, ele vai. E a coragem dele não é uma coragem intrínseca a ele. A coragem de Jonas é uma coragem baseada no temor ao Senhor. Deus mandou, e eu não tenho como fugir de Deus. Eu vou anunciar. E ele vai lá e prega, fala do evangelho. Eu não sei se você já ouviu falar, mas houve um tempo em que existia um grupo chamado Força Expedicionária Brasileira. Eram soldados que ficaram no anonimato, porque a função desses soldados era exatamente levar às suas tropas a mensagem do capitão, a mensagem do general. E eles, muitas vezes, chegavam a pagar com a própria vida. Eles tinham uma mensagem para entregar. Eram muitas vezes mutilados, muitas vezes morriam, mas a mensagem que eles entregavam servia para salvar milhões de pessoas, porque eram mensagens que fortaleciam as estratégias de guerra. Nós somos como esses expedicionários, obviamente somos superiores, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, mas a mensagem que nós temos, irmãos, ela exige de mim e de você a abnegação. Ela exige de mim e de você a abnegação do conforto e amor pela glória de Deus. O mundo precisa voltar a dar homenagens a Deus, a render louvores e honras somente ao Senhor. Você não tem que ser conhecido pelo emprego que você tem. Você não tem que ser conhecido pelos talentos que você tem. Você é um mensageiro. A Bíblia chama você também de forasteiro. Você não faz parte deste mundo. Você está caminhando para o lar celestial. E o que cabe a você e a mim? Anunciarmos a palavra. É isso que nós precisamos. Então, queridos, que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê a graça de podermos servi-lo. Na verdade, Ele tem dado. Tem dado, eu vou até corrigir o que eu falei aqui. Deus tem nos dado a graça de servi-lo. Você não precisa receber uma ordem especial para pregar o evangelho. Você não precisa receber uma revelação especial. Você precisa obedecer. Você precisa pedir a Deus coragem. Quando a igreja foi perseguida lá em Atos, a Bíblia diz que a igreja se reunia e orava, e na oração do povo era: Senhor, dá intrepidez para que possa anunciar o evangelho. Nós precisamos disso. Crianças do pacto, adolescentes, jovens, adultos, nós precisamos anunciar o evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso, assumir a responsabilidade pessoal. Não olhe para o seu pastor, não olhe para o presbítero, não olhe para o diácono. Assuma a responsabilidade diante de Deus e pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E saiba de uma coisa: se você se calar, coitado de você e de mim. Porque Deus não precisa de nós. Ele irá fazer isso com você ou sem você. Quem faz parte desse jogo? Quem faz parte deste grande evento de salvação?
Hoje, voltando à questão dos Jogos Olímpicos, estamos encerrando esse que é um dos maiores, ou o maior evento esportivo. E muitos atletas estiveram ali porque alcançaram um índice olímpico. Outros foram convidados para ali. Muitos não foram porque não alcançaram o índice. São pessoas que são chamadas, pessoas especiais, capacidades especiais. Eu quero dizer para você, Cristo alcançou o seu índice, você não tinha capacidade para isso, Ele alcançou o nosso. De modo que todos nós aqui participamos deste grande evento. Todos nós participamos deste grande evento de salvação. A minha oração é que possamos simplesmente obedecer aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 30. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa de um chamado especial, você só precisa obedecer. Evangelismo não é uma programação da igreja. Evangelismo é a característica de toda igreja fiel. Deus toma a iniciativa e nos dá o privilégio de servirmos a Ele, anunciando o Evangelho aos perdidos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos isso. Não sairmos daqui da mesma forma como nós entramos. Mas o que tranquiliza o meu coração é saber que Deus aplicará eficazmente a palavra dEle no coração daqueles que lhe pertencem. Daqueles que não pertencem a Deus. Você vai sair daqui da mesma forma. E não sou eu que vou mudar você. Que Deus tenha misericórdia e salve você. E que você não seja como o livro que estava perdido na casa de Deus. Quando Josafá, ele então resgata a palavra do Senhor ali. Tem crente que está perdido na casa do Senhor. Ou falso crente, está perdido. Mas faz parte do rol de membro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nesse momento orar, baixar as nossas cabeças e vamos clamar ao Senhor. Que tenha misericórdia de nós, Igreja Presbiteriana de Vila Varela. Que Deus nos dê a graça de como cristãos bíblicos, confessionais, anunciarmos a sua palavra.